Então, quando os meninos chegaram na validação do problema, já estavam com tudo super estruturado na cabeça deles, uma delimitação do problema linda, super bem feita, e eles viram que não era viável, né? Não estava validado o problema. E depois desse luto todo, dessa choradeira, desse mimimi, né, que é normal, é natural, a gente tem que entender isso daqui, eles tiveram que começar do começo de novo. Tá? Então eles voltam lá atrás, o tema mantém o mesmo, então aula 1 é a mesma, né? Não precisa repetir, e aí eles voltam lá na fase do entendimento de novo, onde eles têm que fazer um recorte novo dentro desse tema. E aí, na conversa deles, gerando ali novas ideias, tentando ter outras ideias, alguém comenta que alguém da família, eu não lembro se alguém que trabalhava na casa de um deles ali, perdeu um celular há pouco tempo por uma pane elétrica. E aí o outro comentou, não, isso já aconteceu lá na minha casa também. Ah, e lembra aquela vez que a gente foi ligar o aspirador de pó aqui na escola e aí a gente queimou o filtro de linha? E aí começa a surgir as ideias. Opa, será que a gente, se o filtro de linha queimou porque deu sobrecarga, será que a gente pode tentar fazer um filtro de linha que seja possível de resolver o problema da rede elétrica? E se a gente tentasse fazer alguma coisa então que fosse um pouco mais personalizado? Não, mas peraí. Por que as pessoas não usam um filtro de linha então em casa? E aí chegaram à conclusão, né, nesse primeiro diamante lá do entendimento, que esse seria um recorte legal para poder entrar. Né? A gente falar de um sistema de proteção que fosse orientado para baixa renda. Por que a baixa renda? Porque é uma paixão deles, né? Eles querem ter esse impacto social positivo para uma maioria imensa da população brasileira e da população mundial. Eles querem ajudar alguma coisa nesse sentido. E entender o seguinte, olha, para isso daí ser viável, a gente vai ter que pesquisar mais um pouco, mas parece que é algo que a gente dá conta de fazer com as nossas próprias mãos, parece ser algo que não é caro demais e parece ser algo que muitas pessoas vão querer trabalhar, vão querer ter esse produto sim. Então, estão lembrando aqui das 3 restrições, eles voltam lá no primeiro ponto aqui da consolidação, do entendimento da pesquisa, né? Fazem esse trabalho, voltam aqui na pesquisa e vão pesquisar como é que eu posso então projetar um sistema desse baseado em um fusível que vai se romper para não deixar que os aparelhos queimem. Então o fusível queima para que os outros, para que aquilo que está ligado no fusível não queime. Então eles foram pesquisar sobre corrente, sobre custo dos equipamentos, sobre como que isso pode ser produzido, etc. e tal. Fizeram uma nova pesquisa de campo, dessa vez ao invés de ir para a escola, eles foram para a rua. Eles foram entrevistar pessoas e perguntar se essas pessoas tinham algum problema de aparelho queimado, se eram pessoas de baixa renda, como é que isso funcionava numa família de baixa renda, e foram até um depósito de construção que fica numa avenida que atende uma região periférica. E foram lá e pesquisaram, olha, a gente está pensando em fazer alguma coisa, faz sentido? Você acha que o pessoal ia gostar? Tem procura desse tipo de aparelho para evitar queima de aparelho aqui? E aí o dono da loja falou, não, tem sim. Né, me parece que é uma coisa viável, mas aí tem que ver o que é que vocês vão fazer. Eles, beleza, então faz sentido, né, e as pessoas sofrem com isso na pele. Na hora que foram pesquisar, viram que todo mundo, né, seja de baixa renda ou de alta renda, todo mundo já perdeu algum aparelho por pane elétrica. E isso é mais comum na baixa renda porque as pessoas de baixa renda não têm um projeto elétrico dentro de casa. Né? A casa não tem, usa gato, tem um monte de disjuntor que não foi calculado corretamente, se é que tem um disjuntor, né? Tem um monte de extensão puxando para todo lado. Então o índice de ocorrências de pane elétrica nas casas de baixa renda é muito maior do que da classe média e tudo mais. Então eles fecharam esse diamante, eu estou reduzindo bastante, e entenderam o seguinte, olha, a gente precisa então de criar um aparelho que seja de baixo custo, que seja fácil de ser utilizado e que vai usar como tecnologia principal alguma coisa que é super antiga, que é o fusível. Aquele fusívelzinho de vidro
que custa poucos centavos, que todo mundo já viu alguma vez na vida e que o princípio básico desse mecanismo vai ser o quê? A gente vai criar um filtro de linha único, que seja uma única caixinha, um aparelhinho pequeno para ligar um aparelho de cada vez, e esse um aparelho de cada vez vai ser protegido pelo fusível adequado para aquele aparelho. Então eles chegaram nesse entendimento, nessa consolidação ali, na segunda versão do primeiro diamante que eles fizeram. E aí voltaram para os juízes e validaram o problema de novo. Olha, e se a gente fizer desse jeito agora, com essa e essa e essa explicação? Agora sim, agora vocês estão inquestionavelmente dentro do problema. Então, vamos para o segundo diamante, que é o diamante da entrega. É a hora que eu efetivamente vou produzir aquilo que eu estava imaginando fazer. E aí o primeiro passo desse segundo diamante é a ideação. O que é a ideação? A ideação é a hora que eu vou gerar ideias de como resolver o problema. Se lá no começo, no primeiro diamante, eu precisava de gerar ideias para saber qual é o problema, aqui no segundo diamante a ideação é como eu vou resolver esse problema. Então eles fizeram várias entrevistas num primeiro momento, porque a gente está falando de jovens de 12 a 15 anos, então como é que eu construo, como é que eu crio um dispositivo que vai dar esse resultado, né, de proteger os aparelhos elétricos. Então essa foto aqui, eles foram visitar uma universidade e conversar com um professor da área para falar, olha, como é que eu posso melhorar a vida dessas pessoas, criar um produto que seja capaz de regular e de proteger a energia deles, né? Então, nesse primeiro ponto aqui, é isso, como é que eu vou construir essa solução? E aí, com base nas ideias, eles vão gerar caminhos alternativos para poder chegar nesse ponto. Vou voltar aqui, tá? Que essa gaguejada aqui não ficou boa. Nessa foto, bem no começo ali da história, eles foram visitar uma universidade e perguntar para um professor, olha, como que a gente pode construir um produto desse tipo? A gente está com essa ideia, queríamos fazer alguma coisa nesse sentido, como é que eu posso construir alguma coisa para poder colocar isso lá? Então, a primeira fase da ideação é buscar alternativas de como eu vou construir. Eu vou usar impressão 3D? Eu vou usar um plástico injetado? Eu vou usar uma estampa de produto de alta escala? Enfim, são coisas que eles nem conheciam, nem sabiam que existiam. Mas nessa primeira conversa com o professor universitário já abriu o leque na cabeça deles. Outro leque que precisa ser aberto na cabeça também é o seguinte, olha, beleza, até eu chegar lá na minha entrega final, lembra que aqui a gente já está mais ou menos na metade do tempo do projeto, o que é que eu preciso de cuidar, o que é que eu tenho que entregar lá no final? E então essa é uma parte aqui que a gente chama de ideação 2, e qual que é o objetivo aqui? É entender quais as etapas a gente tem que cumprir até o projeto estar pronto. Lembram que eu tenho uma entrega final? Eu tenho um dia D, que é a competição que eles iriam participar. Na sua escola, esse dia D pode ser o dia da entrega do trabalho, ou melhor ainda, pode ser o dia da feira da escola, ou o dia de mostrar esse conteúdo para os pais, né? Então eu tenho um dia D, e nesse dia D eu tenho que fazer algumas entregas. Então, bem nessa hora, bem no comecinho ali do segundo diamante, a gente já faz uma listagem básica de tudo que tem que ser entregue lá no dia. Então no dia eu tenho que ter protótipo, eu tenho que ter um cartaz de apresentação, eu tenho que ter uma embalagem do produto, eu tenho que ter um manual de como usar o produto, né? Eu preciso de ter um discurso, né? Uma apresentação, um pitch pronto para eu apresentar para minha banca.
Então eu tenho que listar todas essas coisas para a turma ali começar a ter uma noção da quantidade de trabalho que falta até o final. Mas é uma listagem simples, tá? A gente não precisa ficar colocando calendário, a gente não precisa de ficar estimando a quantidade de horas que a gente vai gastar. A gente só precisa de ter o quê? Um post-it para cada uma das entregas finais, não é dos processos, tá? É da entrega final. Olha, o que é que tem que estar pronto no dia. A pergunta que eu sempre faço para eles é o seguinte, se o torneio fosse amanhã, o que a gente ia ter que colocar na mochila e no porta-malas do carro hoje para que não falte nada amanhã? Então isso são entregas, são coisas tangíveis, tá? O design que eu vou fazer para poder chegar na embalagem, a impressão que eu vou fazer para poder chegar no final da embalagem, isso são processos, isso são detalhes que a gente não entra nessa hora. O que a gente lista nessa hora aqui são só os grandes marcos, só as grandes entregas. Não, então eu preciso de uma embalagem, eu preciso de um banner, eu preciso de um cartaz, eu preciso de um pitch e eu tenho que ter a apresentação ensaiada. Então esses são os post-its que vocês estão vendo ali nessa imagem, tá? Então a ideação, eu vou criar vou pensar tanto em como eu vou fazer o meu projeto, né, construir o meu produto final, quanto esse gerenciamento, né, das entregas que vão ser feitas dentro daquele diamante ali. E aí a gente vai então para a segunda etapa aqui do segundo diamante, que é a prototipação em si. Lá atrás eles buscaram alternativas, chegaram a algumas conclusões de qual seria o caminho que eles iriam seguir, e aí agora é pôr a mão na massa e prototipar. Essa é a hora mais gostosa do projeto, tá? Se o ponto focal do projeto é a entrega final, a parte mais gostosa do projeto é a hora que você vai estar efetivamente pondo a mão na massa e realizando aquilo que você já tem um tempo que está estudando. E no caso deles, o primeiro ponto era o seguinte, bom, a gente está criando um aparelho que a gente acha que funciona, mas nenhum daqueles jovens ali de 12 a 15 anos já tinha trabalhado com isso efetivamente. Então eu peguei um sábado com eles e falei, olha, vamos fazer um teste do conceito. Né? O que se falhar nesse projeto vai derrubar o projeto inteiro? Essa é uma pergunta bem interessante. O que se falhar nesse projeto derruba o projeto inteiro? Então, no caso deles aqui, se esse sistema de proteção baseado num fusível não funcionar, o projeto todo vira uma balela, concordam comigo? Então a primeira coisa é testar se o mecanismo principal que eles estão desenvolvendo faz sentido e se funciona. Então o que eu fiz com eles? Eu falei, olha, o que é o princípio básico desse equipamento que vocês estão criando? Ele é um plug positivo macho, um plug negativo fêmea e um dispositivo de fusível aqui no meio. Fomos lá na loja de material elétrico, compramos ali os plugs, compramos uma caixinha de fusível e fizemos num pedacinho de madeira. Isso que vocês estão vendo aqui ó, na imagem é um pedacinho de madeira e os plugs presos ali com a abraçadeira de nylon e os fios emendados ali, né, soldados onde precisava de ser soldado e o restante colado com cola quente. E aí fomos para os testes. Né? Eles testaram com vários equipamentos diferentes, né? Compramos os fusíveis de tamanhos diferentes, fizemos as contas do que é um fusível para proteger um celular, que é de 0,6 amperes, o que é um fusível para proteger um micro-ondas, que é de 10 amperes, e aí o que acontece se você ligar um micro-ondas num fusível de 0,6 amperes? Ele estoura. E ele estoura por quê? Ele vai queimar para proteger o aparelho. Então você nunca pode ligar junto um forno de micro-ondas e um celular, porque essa variação de energia é muito diferente entre uma coisa e outra. Então eles já tinham estudado isso lá anteriormente, já tinham essa noção, e aí a gente foi para a prática, a gente foi lá, prototipou e viu que deu certo. Viu que o circuito deles, né, o equipamento deles, era capaz de proteger os equipamentos e que tinham essa sensibilidade de acordo com o aparelho que estavam usando. Então, validado o conceito principal, a gente já passou no mesmo dia, isso foi um sábado o dia inteiro, para uma segunda etapa dessa prototipação, que é o seguinte, olha, beleza, o meu mecanismo está validado, agora qual que vai ser a cara do meu produto? Qual que vai ser o design do meu produto?
Aí a gente chega aqui nessa imagem do lado aqui. Então eu vou fazer um partido de T, eu vou fazer um partido de L, eu vou criar uma caixinha. Então nessa hora o que a gente fez? A gente separou a equipe em duplas e cada dupla teve que criar uma ideia nova. Então, de novo, ó, abrindo o leque, né, pensamento divergente, criando alternativas para que depois eu possa convergir e escolher a melhor alternativa. Então, nessa hora de criar o design do produto, a gente tem que passar por isso de novo, tem que abrir o leque de novo. E aí teve gente que achou boa a ideia do T, e aí quis fazer uma ideia de T. Outras pessoas já pensaram naquele problema que a gente tem, né, de colocar alguma coisa atrás de um móvel e a tomada ficar atrapalhando, sendo pressionada ali por causa do móvel que está na parede. E outro grupo pensou numa caixinha. E aí fizemos, né, esses protótipos aqui são todos protótipos rápidos, você vê que são coisas que eles cortaram, né, meteram o alicate ali, serraram um T, serraram os plugs ali, emendaram tudo com fita crepe, muito rápido, mas o suficiente, tudo muito tosco, mas rápido o suficiente para quê? Para que em uma hora e meia ali, 2 horas no máximo, eles tivessem 3 protótipos diferentes. E todo mundo do grupo, todo mundo que estava na mesa conseguia enxergar exatamente o que estava na cabeça do colega. Esse é o papel principal do protótipo. O que é o propósito? Para que existe protótipo? Protótipo é uma construção temporária para eu testar uma ideia. Então, nesse dia, a gente testou 2 ideias. A primeira ideia é: o meu produto funciona, o conceito do meu produto que está tentando proteger um aparelho funciona, dá certo, beleza. Testado, foi o primeiro protótipozinho de madeira dessa foto aqui. Tá? O segundo protótipo, que cara vai ter esse meu produto? Então a ideia que eu quero testar é o seguinte, olha, qual é a cara do meu produto? Aí de novo, abre o leque, pensamento divergente, geram as ideias e depois a gente vai convergir. Convergir como? A gente tem que escolher uma dessas ideias. E aí coloca a turma para poder sintetizar isso de novo. Bom, e aí, gente, qual que vocês acham que seria a melhor ideia? Não, o T não é bom porque se é para proteger um aparelho e se a gente coloca 2 tomadas, 2 saídas como o T, a gente já está incentivando a pessoa a ligar o micro-ondas junto com o celular. Então, não pode ser assim. O L ficam fazendo ao longo do processo, mas eles já tinham a certeza que aquilo poderia ser feito. E aí vem aquela satisfação enorme. Pô, a gente validou a ideia, já temos aqui o partido de design, já temos o primeiro protótipo funcionando, né? E aqui nessa segunda imagem aqui, ó, essa lateral, a gente vê todos os tipos que eles fizeram até chegar no primeiro protótipo de verdade. Que vocês estão vendo ali, ele está todo rachado, a impressão 3D deu toda errada, né? Ele está preso com um elástico de dinheiro ali, uma gominha de dinheiro, como a gente diz aqui na minha terra, mas ele funciona. Ele é algo que dá para eu mostrar para alguma pessoa e eu posso inclusive testar ele ao vivo com as pessoas e as pessoas vão entender exatamente o que é o produto. Então o objetivo do protótipo é esse, é testar uma ideia e uniformizar o nível de entendimento e de informação que as pessoas que estão participando daquele projeto têm sobre aquilo. E aí com essa caixinha marrom na mão, eles vão para a segunda etapa, a validação do meu projeto. Será que esse projeto, então, ele é factível? Ele é interessante? Eles voltam lá naquela loja de material de construção que eu falei com vocês, mostram para o dono da loja de material de construção que está lá na periferia, perto de um aglomerado, e falam, olha, o produto é esse aqui. Você acha que as pessoas comprariam isso? O cara falou, claro! Isso aqui está excelente. A caixinha cinza está na mão dele aqui na foto. Ó. E ele ainda deu uma outra sugestão. Ele falou, olha, eu acho que seria interessante vocês fazerem uma versão com um plug aqui do lado, né? Um plug não, desculpa. Um interruptor aqui do lado, né? Para que as pessoas possam ligar e desligar para quem, por exemplo, não quiser dormir com o celular sendo carregado. Vai ficar um pouco mais caro, mas pode ser uma boa alternativa. Então eles mostraram um produto real, né, cheio de erros de impressão, mas é possível de entender.
E aí o público virou e falou assim, ok, isso aqui é bom, eu quero. E aí então, validado o meu projeto, eu vou para a etapa de apresentação. Tão importante quanto ter um bom produto é ter uma boa apresentação. O meu público para o qual eu vou vender o meu projeto, ele precisa de entender o que é que eu quero. Então, nesse caso, é importantíssimo criar um roteiro de apresentação que seja adequado. E pessoal, vamos combinar, a maioria de nós não sabe fazer isso. Todo mundo sabe conversar, todo mundo sabe escrever, mas criar uma apresentação com início, meio e fim, né, os professores de produção de texto aí que estão me escutando sabem muito bem disso, é uma competência dificílima. E olha o tanto que isso pode ajudar os nossos alunos no mundo do trabalho e na vida de um modo geral, saber se apresentar. Então nessa hora é a hora que eles vão decidir o que vão falar, o que não vão falar, vão elaborar o discurso, né, elaborar o pitch que vai ser apresentado. É nessa hora que eles vão falar das embalagens, do cartaz, né, e por aí vai, e vão elaborar todas essas coisas. E aí a gente chega então na última etapa, que é a nossa estrelinha lá atrás, que é a entrega do resultado. O dia do torneio, o dia da feira, o dia da apresentação do trabalho, enfim. O projeto fica muito bom quando a gente tem um marco de entrega final. Quando a gente tem uma data que não é possível de ser mexida, porque todas as energias vão ser canalizadas para tudo estar pronto ali naquele dia. Enquanto a gente não tem essa meta clara, vocês vão ver ali os meninos meio que enrolando. A partir do momento que a meta está clara e que isso está visível no horizonte, o nível de engajamento muda. E aí, a hora da verdade é a hora de apresentar aquilo que vocês prepararam durante algumas aulas, durante semanas ou meses talvez, para o público e colher um feedback real. Então é a hora do frio na barriga, que é essa entrega do resultado. E aí aqui, então, tudo pronto, né? Cada um dos itens, olha quantas coisas tem aqui nesse stand, tá? Nesse stand de exposição deles, quantas coisas precisaram de ser preparadas. Lembra lá da pergunta? Né? Se for amanhã, o que é que eu tenho que colocar no porta-malas do carro hoje ou na mochila hoje, para que não falte nada amanhã. Então, cada um desses itens gerou um post-it daquele que é uma entrega que precisa ser feita. E aí, feito o projeto, recebido a nota do projeto, o resultado do projeto, o feedback, depois que terminou isso tudo, você tem um momento riquíssimo de reflexão com os meninos. Olha, beleza, fomos lá, fizemos, no caso deles ali, ganharam uma baita premiação, né? Ganharam uma premiação nacional, ganharam uma premiação em primeiro lugar numa competição internacional, né? Com as melhores equipes do mundo inteiro, uma euforia gigantesca, né? Mas e aí? Terminamos o projeto e o que fica? Quais são os aprendizados que ficam desse projeto? Então nessa foto aqui, inclusive, eles colaram vários post-its, pessoas que passaram lá no pitch deles, né, no stand de avaliação deles lá, e eles deixaram os papeizinhos, olha, deixa aqui o seu feedback pra gente. E muitas pessoas pararam para poder escrever uma mensagem para eles. Desculpa, eu lembrei aqui, fiquei até um pouco emocionado, porque tem mensagens lindas ali, inclusive. E o que é que fica, então, desse aprendizado? O que é que a gente fez muito bem? O que é que a gente precisa melhorar para a próxima vez? E o que é que a gente leva para a vida disso tudo? Então, o aprendizado por projeto, como ele tem um fim, ele chama para uma reflexão e ele ajuda a cair a ficha de uma maneira que não tem volta, porque a gente realmente passou, a gente entregou alguma coisa, algum resultado final. E isso dá um impacto muito grande no crescimento desses meninos e meninas. Tá? Então, assim, para poder fechar e resumir, eu vou voltar só aqui no primeiro, na ideia do diamante, só para a gente fazer um resuminho de tudo que a gente viu até aqui. Tá? Então, resumindo, o desenvolvimento de projetos dentro da metodologia da Dell, ele passa por um diamante duplo, que tem o primeiro diamante, que é o da descoberta, que é entender qual é o contexto
que eu preciso de entender para poder fazer uma delimitação do problema, que é esse ponto aqui bem no comecinho, e um segundo diamante, que é o diamante da entrega, onde eu vou prototipar e construir aquela minha solução. E qual é o erro que todo mundo comete, ou que muitas equipes e empresas inclusive cometem, é ir do tema direto para o resultado sem fazer uma boa limitação do problema. Com isso, eu acabo desconsiderando esse primeiro diamante aqui e entrego alguma coisa que não resolve nada. Por quê que não resolveu nada? Porque você não entendeu qual que é o problema que você tinha que resolver. Tá? Então, esse diamante duplo, dentro do contexto do desenvolvimento de projetos, é algo precioso que eu espero que ajude muito vocês aí pela frente.